Vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa que você vai achar bastante interessante. Presta atenção. Você já reparou, você já parou para pensar em quais são os referenciais que você utiliza para dizer quem você é para as pessoas ao seu redor? Vou te dar um exemplo. Eu sou o Leandro. Posso dizer para você que sou graduado em filosofia, sou especialista em educação ambiental, mestre em educação, professor de filosofia e assistente social. Mas eu poderia me apresentar para você de outra forma. Por exemplo, sou Leandro, continuo sendo o mesmo, mas dessa vez sou cidadão, sou corintiano, sim e daí, motociclista, gosto de plantas e tenho um gato. Perceba comigo que no primeiro exemplo eu estou dizendo para a sociedade aquilo que ela espera ouvir de mim, ou seja, o que eu tenho a contribuir para a sociedade. As profissões que eu posso exercer, o trabalho que eu posso fazer, os estudos que eu posso praticar, etc. Já no segundo exemplo, eu estou mais interessado em dizer para a sociedade aquilo que me toca enquanto pessoa, ou seja, aquilo que eu prefiro fazer da minha vida. Até aqui a gente já tem uma pequena equação, dá uma olhada. Você é o resultado das expectativas que a sociedade coloca para você e também das suas próprias decisões. Tudo isso condicionada pelo contexto histórico da sociedade em que você vive e também pelo seu contexto pessoal. Coloquei aqui uma fórmula. Evidentemente, isso é apenas uma forma de te chamar a atenção, não dá para a gente colocar dentro da matemática a nossa própria existência, as nossas próprias emoções, a nossa própria vida, os nossos interesses, valores, mas isso aqui fica bem didático para mostrar para você que você é resultado de uma equação social que vai se fazendo ao longo do tempo. Eu sou o professor Leandro Carvalho, vou acompanhar você esse ano na disciplina de filosofia, sobretudo relacionados aos conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa primeira aula de hoje, cujo tema é a indústria cultural. Durante os seus anos de escolarização, você já deve ter ouvido falar algumas vezes desse tema, seja na aula de geografia, seja na aula de sociologia, para quem já teve sociologia, na aula de história, e a gente vai tratar também na aula de filosofia. Onde é que você vai encontrar esse conteúdo? No PET número 2, o próximo que vai sair daqui a alguns dias, aguarde um pouco, relacionado ao primeiro bimestre. Esse conteúdo está no PET do terceiro ano do ensino médio. Você, professor, você, professora, que eventualmente está ouvindo o nosso programa, você pode encontrar uma referência na Base Nacional Comum Curricular, na competência específica 5. Anote esse código para te ajudar, para facilitar você elaborar o seu plano de aula. Vamos tratar então desse tema da indústria cultural. Trouxe aqui para você uma definição que está no Manual de Filosofia do Nicola Bagnano, que é um comentarista de filosofia italiano, muito respeitado nesse meio, e ele vai dizer para a gente o seguinte: a indústria cultural é uma expressão usada para aludir à manipulação das consciências pelos meios de comunicação. Qual é o significado dessa interpretação de indústria cultural? Uma vez que você reconhece que as consciências podem ser manipuladas, você precisa considerar o meio de manipulá-las como um meio que precisa ser estudado. O fenômeno da manipulação das consciências, o fenômeno do direcionamento da consciência de uma pessoa por outra pessoa, é o tema de estudo desse conceito de indústria cultural que foi criado no início do século XX numa escola de filosofia por um grupo de filósofos
que passou a ser chamado de Escola de Frankfurt, porque ficava justamente na Alemanha, na cidade de Frankfurt. Separei para você aqui algumas características desse conceito da indústria cultural. Um deles é o seguinte: os meios de comunicação não são neutros. A TV que você liga, o jornal que você abre, a internet, a rede social que você acessa, nenhuma dessas ferramentas é neutra no sentido de que está ali apenas para prestar uma informação isenta de qualquer interesse. Você consegue visualizar isso muito bem quando você liga um determinado canal de televisão e ele faz a defesa, por exemplo, de um personagem, enquanto você liga no outro canal de televisão e este mesmo personagem está sendo atacado ou questionado naquela outra emissora, né? Você entra numa rede social e numa página você tem pessoas elogiando determinada conduta, na outra página pessoas recriminando aquela mesma conduta daquela mesma pessoa. Então os órgãos de comunicação, os meios de comunicação, em nenhum momento são neutros. Vamos a uma segunda característica. Eles integram os consumidores de cultura a partir de cima. E já já eu vou voltar nessa ideia de consumidores de cultura. Mas eu quero destacar aqui para você o seguinte: existe uma lógica de hierarquia, onde alguém que detém uma determinada quantidade de poder para si estabelece quais são os critérios, quais são os produtos que podem ser consumidos culturalmente pelas demais pessoas que não possuem essa quantidade de poder acumulada para si, ou que imaginam que não possuem. Vamos a uma terceira característica. O usuário da cultura não é considerado como sujeito deste uso, e sim como objeto deste uso, né? Tanto para a ciência como para a filosofia, essa distinção, essa ideia de sujeito e objeto é muito preciosa, é muito importante. Por que ela é importante? O sujeito é aquele que age, o sujeito é aquele que toma iniciativa, que toma decisões, tanto a respeito da própria vida, como também a respeito da condução daquilo que a gente pode considerar objeto, né? Este objeto que está na minha mão, inanimado, não serve para nada. Ele só serve para alguma coisa, uma vez que eu, sujeito, o coloco para produzir algo ou para significar algo. Vamos a mais uma característica, que é a seguinte: a indústria cultural busca a simples adaptação do indivíduo a uma realidade social, sem que ele precise refletir a esse respeito, né? A gente vê diversas pessoas que simplesmente consomem informações que chegam para elas por diversos meios, por diversos canais, sem pensar a respeito daquilo, né? Imagine se você não tivesse nem a capacidade, nem o interesse, nem o estímulo para refletir a respeito do que aprende aqui no Se Liga. Você estaria simplesmente sendo adaptado a esses conteúdos sem poder e sem precisar refletir. E, finalmente, eu queria destacar aqui o emprego de técnicas que procuram paralisar mentalmente os indivíduos para que eles não se deem conta daquilo que acontece ao seu redor, para que eles aceitem passivamente aquilo que é transmitido a eles, né? Então, a gente já tem algumas características da indústria cultural que a gente pode explorar seguidamente numa reflexão. Vamos adiante? Queria destacar mais um ponto importante aqui, de que não se trata das massas e nem das técnicas de comunicação, mas fundamentalmente do espírito insuflado nessas técnicas, ou seja, a voz do dono. Teve dúvida no que significa insuflar? Está aqui embaixo, ó, inspirar ou estimular. Uma vez que eu considero a indústria cultural como um meio de produção de cultura, como um meio de produção de conhecimento, de produção de valores e de reprodução destes valores, e uma vez que isso é mercadorizado, ou seja, oferecido à sociedade como mercadoria de consumo, eu posso pensar na ideia de um dono da cultura, de um proprietário dos bens culturais.
E isso é uma questão muito séria, na medida em que essa pessoa, sendo proprietária dos bens de cultura, define quem pode ter acesso a ela e quem não pode ter, e a qualidade desse acesso. São todas essas questões para a gente pensar. Por que eu estou abordando isso? Porque cai no Enem e frequentemente tem caído. É bom prestar atenção. Queria dar para você aqui uma sugestão de filme, um documento que pode ser visualizado, Requiem para um Sonho. Ele foi gravado e publicado, editado, aliás, no ano 2000, é uma produção norte-americana, e se trata da história de uma família, enfim, de um grupo de amigos que procuram lidar com questões da existência, lidar com questões da vida, a partir daquilo que eles podem fazer, né? É claro que eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas nos primeiros minutos desse filme você vai ver uma reflexão muito densa e muito importante a respeito do problema da indústria cultural, né? Você vai notar ali como que um desses personagens é facilmente influenciável por aquilo que ele vê na televisão, por aquilo que ele vê nos canais de comunicação a que ele tem acesso. E como que isso determina, como que isso delimita as possibilidades de vida daquela pessoa, a ponto, inclusive, de levá-la para situações bastante trágicas. E aí eu te convido a ver o filme para me falar das suas impressões, tá certo? Agora a gente vai passar para comentar aqui uma questão do Exame Nacional, uma questão que poderia cair no Exame Nacional. Veja só. Meios de comunicação cumprem um papel ideológico importante para a manutenção do sistema. A padronização dos comportamentos e a aceitação ao modo vigente é obtida a partir de um desses itens aqui, né? Vamos pensar primeiro no enunciado, para depois a gente acessar as possibilidades. Então, a gente tem aqui que os meios de comunicação cumprem um papel ideológico, ou seja, retomando aquela ideia de que nenhum meio de comunicação é neutro, nenhum meio de comunicação é isento de interesses, né? E que esses interesses participam na manutenção do sistema vigente, né? E mesmo aqueles que procuram modificar o sistema, procuram modificá-lo a partir de determinados critérios, modificá-lo a partir de determinados pontos de vista, né? A padronização dos comportamentos, e o que eu estou chamando de padronização? O estímulo a que a sociedade se comporte de maneira mais ou menos homogênea, de maneira mais ou menos adequada aos interesses do sistema. Você pode estar pensando assim, professor, eu tenho o direito de ter cabelo azul, meu irmão pode ter o direito de querer ter o cabelo cor-de-rosa. Então nós não somos padrãozinho. Veja, não é disso que se trata. Se trata de que o comportamento médio de toda a sociedade é muito parecido, né? É muito legítimo que se espere daquele conjunto social padrões de comportamento mais ou menos aceitáveis. Tanto é que quando inicia-se uma série de questionamentos mais contundentes e mais profundos à ordem social, normalmente se responde isso a partir da força, né? São vestígios, são ideias que nos fazem pensar no problema dessa questão da padronização dos comportamentos, da aceitação do modelo vigente. De onde vem tudo isso? Vamos olhar aqui para cada uma das nossas 5 alternativas. Será que vem do incentivo ao pluralismo de ideias? Será que incentivar as pessoas a pensarem por conta própria, pensarem por si mesmas, a partir de seus critérios, seus valores, conduz à padronização do comportamento? Aparentemente não, né? Será que dá garantia de amplo acesso à cultura, ou seja, investimento em equipamentos de cultura, TVs públicas como essa que você está assistindo agora,
né? Museus, teatros, cinemas. Será que tudo isso estimula a padronização do comportamento ou é um obstáculo a essa padronização? Será que o controle da opinião pública é capaz de padronizar os pensamentos? Opa, já começamos a ter uma pequena ideia aqui. A partir do momento que você tem alguém ou alguma coisa, uma instituição, por exemplo, que controla aquilo que vai ser lido, visto, ouvido e acessado como cultura, você pode sim estar incorrendo na padronização de comportamentos, na imposição de um determinado modelo de comportamento que deve ser aceito por todos. Será que a regulamentação da imprensa também contribuiria para isso? Ou seja, será que estabelecer critérios claros, regras claras de funcionamento dos veículos de imprensa conduz a uma padronização ou conduz, pelo contrário, à liberdade de expressar-se, de dizer melhor aquilo que pensa, né? E, finalmente, fechamento de canais de TV, pura pegadinha, né, gente? Interromper o acesso à cultura não é capaz de obstaculizar ou de colocar obstáculos na padronização, então, dos comportamentos. O que a gente elegeria, então? Letra C, né, gente? Olha aí. Controle da opinião pública. A padronização dos comportamentos e a aceitação do modelo vigente é obtida a partir do controle da opinião pública, né? Do controle daquilo que as pessoas pensam e acreditam ser o real, quando na verdade não é real. Queria retomar rapidamente então com você, né? Vou voltar lá no início, na nossa definição de indústria cultural. Só para a gente finalizar a nossa aula aqui, é uma expressão usada para aludir à manipulação das consciências pelos meios de comunicação. Lembrando, os meios de comunicação não são neutros, eles são regidos por interesses de pessoas e grupos que os direcionam, né? E que esses interesses podem vir, sim, a manipular as consciências das pessoas de modo a deixá-las paralisadas diante de um determinado fenômeno social, né? No século XXI, a gente tem experimentado diversas situações onde as mídias, seja redes sociais, seja canais de televisão, jornal, rádio, etc., têm sido utilizados para direcionar, digamos assim, a massa das pessoas, o conjunto das pessoas, para um determinado ou outro interesse, e a gente precisa refletir bastante sobre isso. Novamente, são questões que costumam cair no Exame Nacional e, se você tiver condições e tempo, procure dar uma pesquisada adicional a respeito desses temas. Eu fico por aqui, deixo o meu abraço, até a próxima aula.